Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que renovou a misericórdia para com cada um de nós nesta manhã. E aqui estamos preparados, prontos para sermos mais uma vez beneficiados pelo poder de Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando cada família representada nesse momento. E que morra o homem, que Teu Santo e Bom Espírito possa fazer de mim um instrumento em Tuas mãos, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado a todos. Que Deus continue abençoando cada família representada nesta manhã. E confesso que estou muito feliz de estar aqui novamente ocupando esse espaço para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu acredito que muitos aqui tiveram uma transformação durante a pandemia, né? Alguns perderam peso, outros ganharam um pouquinho a mais. E eu confesso que eu ganhei duas coisas: a barriga e fiquei barbudo. Até que a barba me deixou mais charmoso. A barriga, como diz a amiga nossa, a Raquel Maia, diz que eu estou parecendo um carambolo. Pensou? Mas assim, Deus seja louvado, mas que nós acreditamos na transformação. Meus irmãos, iremos falar nesta manhã, se eu não me engano, é o encerramento da semana de mordomia, não é isso? Falar sobre mordomos nos tempos do fim, ou mordomos, né, no fim dos tempos. De uma certa forma, quando a gente abrange esse assunto, vem logo na nossa mente o quê? Dinheiro. Mas, na realidade, não é sobre dinheiro que iremos falar nesta manhã. Porque a mordomia vai muito além de dinheiro. A mordomia, ela abrange um todo, ou seja, a vida, todos os procedimentos que a gente realiza nesta vida. Mas eu quero falar desse assunto também tocando nos 5 T's da mordomia cristã. É impossível não falar de mordomia sem falar sobre esses elementos, esses conteúdos que agregam esse assunto. E o primeiro T da mordomia cristã está relacionado ao quê? Ao tempo. E vimos aqui que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Interessante que cada dia Ele disse que era muito bom. Deus descansou no 7º dia, porque o sábado é o dízimo do templo do Senhor. O dízimo do tempo é o sábado. No antigo Israel, 6 anos o povo plantava, o 7º ano era o dízimo da terra, que deveria estar em descanso. Nas Escrituras, a história da humanidade, 6.000 anos de existência, o 7º milênio é o dízimo milenar do tempo. Então veja como Deus trabalha de uma maneira dinâmica e sábia. O tempo é algo precioso. Em relação ao tempo, eu até compus uma poesia que diz o seguinte: o tempo passa e muitos passam despercebido nesse exato momento, mas a vida só tem sentido se passarmos juntos com o tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Não desiste dos seus sonhos, você não é um derrotado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de guardar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de achar, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo se faz com o tempo, temos tempo demais. Tem gente que perde tempo e tempo não volta atrás. Não esqueça, meu amigo, mente desocupada é oficina de Satanás. Você para no tempo, mas o tempo vai passando. Então aproveite o tempo estudando, trabalhando. Tempo é vida, ouro e riqueza. E quem diz que não tem tempo é porque gosta de pobreza. Faça do tempo seu tempo, não espere acontecer. Jesus morreu no tempo certo por mim e por você. Nada no tempo é por acaso. Deus permite acontecer. E as palavras de Jesus não devemos esquecer. Em São João 15, verso 5, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. E o que eu fico encabulado, porque tem gente que diz que ainda não tem tempo, né? Passa o dia sem fazer nada, não sobra tempo para fazer alguma coisa. Então, o tempo, de fato, precisamos coordenar. Faz parte da mordomia, do mordomo no fim dos tempos. Eu tenho que aproveitar esse tempo. E o segundo T está relacionado ao templo, ok? O templo, que é o templo do Espírito Santo. Falaram sobre depressão e outros assuntos de patologia, mas o templo do Espírito Santo é algo que nós deveríamos dar mais ênfase em termos de cuidados, né? Claro, existem os fatores hormonais, os distúrbios realmente hormonais, mas existem hábitos hereditários também.
E o fator também da depressão é algo que vai se materializar por duas reações, supostamente falando, externa ou aquilo que está internalizado. Mas eu quero dar um pequeno resumo sobre a questão do templo, em algumas orientações na área de saúde, porque faz parte da mordomia também. Então, o que acontece? Ninguém tem saúde, ninguém cuida desse templo perfeitamente, ou está em harmonia com toda a constituição física, se não tiver um bom funcionamento digestivo. Então, se você tem um bom funcionamento digestivo, você goza perfeita saúde, ok? O problema maior de algumas patologias, até mesmo algo que contribui para você chegar no estado depressivo, porque a depressão não tem uma causa, são vários elementos, são várias reações, né? Muito contribui, aquilo que foi internalizado na infância, o histórico, o trauma. Então, é um pacote. Não existe uma causa específica para a depressão. É um conjunto, né? Então, o que acontece? Quando você não tem um bom funcionamento digestivo, isso vai contribuir para aumentar a questão do sistema nervoso central, vai diminuir o quê? Oxitocina, serotonina, né? A melanina da pele, oxitocina, serotonina, triptofano, tudo isso aí vai diminuir dentro da corrente sanguínea. E a melanina, justamente, é o hormônio responsável pelo sono, porque aumenta o nível de cortisol, de adrenalina, e isso vai tirar essa estabilidade do equilíbrio. Existe o hipotálamo, que é a parte do cérebro responsável pela aprendizagem, pela memória, diminui a oxigenação sanguínea ali, ok? O córtex frontal pré-medial do cérebro, que é a parte da razão, onde você vai ter uma decisão mais precisa, ter controle emocional, fica com a oxigenação também um pouco precária. E, de uma certa forma, a aterosclerose, que é um índice que vai futuramente acontecer o aneurisma, isso não estou generalizando, mas a aterosclerose vai justamente caracterizar a manifestação de dores de cabeça, náusea, relacionado ao mau funcionamento digestivo, que é duodenal, que é a famosa enxaqueca, trabalha também no aspecto da questão desse hormônio. E aí o que acontece? O índice de memória baixo, ok? Automaticamente, o nervo auditivo, que vai interligar, vamos começar de fora para dentro. Tem um pavilhão, o tímpano, aí vem a bigorna, vem o estribo, que é o menor ciclo do corpo humano, e vem o martelo. E ali sai para o nervo auditivo. Quando tem um aumento de cortisol, de adrenalina, dentro do córtex frontal pré-medial do cérebro, dentro do hipotálamo ali, o etequímico do sistema nervoso central acelera, diminui essas substâncias que proporcionam prazer, as endorfinas, oxitocina, serotonina, triptofano, tudo isso aí diminui e aumenta a tensão, e aí vai um retorno do nervo auditivo para dentro dos canais semicirculares do ouvido interno, que tem a função de manter a detectação da cabeça e a coordenação do corpo em relação ao chão. Aí a pessoa fica bêbada, tonta, que significa o quê? Labirintite. E a causa da labirintite não está literalmente apenas dentro dos canais semicirculares do ouvido interno. É um retorno que vem gerado do sistema nervoso central, porque ele é o centro de todas as atividades vitais do corpo. Ele é o regente do corpo. E aí, quando você tem aquele famoso hábito de comer bebendo, ou quando termina, coloca logo um líquido ali, quer seja refrigerante, suco, água, o que acontece? O nosso organismo ele precisa, no mínimo, de 50 minutos para fazer a digestão da alimentação. Quando estamos colocando isso dentro do nosso organismo, automaticamente colocamos um copo de refrigerante, um suco, água, cria um choque térmico, vira aquela lavagem, ok? Todo o processo digestivo passa por um processo de fermentação antes do tempo. O fígado produz uma substância chamada urobilinogênio. Esse urobilinogênio é que dá a cor amarelada da fezes. Quando há uma fermentação acima do normal, há uma quantidade no organismo também de urobilinogênio. Isso faz com que toda essa fermentação, essa lavagem, passe pelos néfros dos rins, aumentando o pH da urina, nitrogênio, ácido úrico, e vai ter o quê? Uma pequena ou leve ou grave infecção urinária. Porque a urina fica com odor forte, amarelada, porque ali é excesso de urobilinogênio na urina. Então, tudo isso vem da onde? Para acabar com a fumaça, tem que apagar o fogo. Muitos dos fatores que envolvem a questão de dor de cabeça, enxaqueca,
refluxo, tudo isso aí provém de um mau funcionamento digestivo. E devemos ter muito cuidado no que diz respeito à questão da alimentação. Não é colocar para dentro. Muitos pregam o seguinte: somos quem ingerimos, o que pensamos, mas eu digo que somos principalmente aquilo que o organismo vai absorver de nutrientes. Não é só jogar para dentro, eu quero saber o que eu estou jogando para dentro do meu organismo. Então, o segundo ter da mordomia cristã é o templo. E muitas das vezes nós estamos colhendo algumas patologias por consequência das nossas más escolhas na alimentação. Coloca na mente, o que você come vira sangue. E aí o que acontece? Quando há essa alteração do mau funcionamento digestivo, aí nós temos lá o duodeno, né? Entra no ilho, no seco, vai entrar no colo ascendente, no transverso descendente, e o sigmóide, que é em forma de S, até chegar na finalização. Para você ter uma ideia, o apêndice, que fica do lado direito do nosso corpo, ele é e possui ali as maiores células poderosas do intestino grosso. Não existe outra causa para apendicite, a não ser que seja um acidente, que foi algo que aconteceu. Não existe outra causa para apendicite e hemorroidas que não seja um mau funcionamento digestivo. Coloque isso na sua mente. Eu conheço pessoas que passam 2 semanas, até 20 dias sem ir no banheiro. Mas não passa um dia sem comer. Para onde está indo essa comida? Está simplesmente só enlarguecendo o intestino e acumulando resíduos que já deveriam sair. Aí vem os problemas de patologia que afetam toda a constituição física. O templo é algo que nós deveríamos, de fato, priorizar. Porque uma mente sã, um culto racional, para o nosso Deus, é impossível termos um culto racional com o corpo doente, com a mente doente. Porque uma mente sã, corpo sã. Ok? Não é corpo sã, mente sã, não. A mente sã, o corpo também é sadio. E você tem que entender o seguinte, que devemos, de uma certa forma, fazer, literalmente, essa mudança radical de hábitos alimentares, desestruturar toda essa realidade, para que possamos ter perfeita saúde. Interessante, meus queridos irmãos, que Deus é tão misericordioso, que o governo de Deus ele está relacionado no número 12. Não é isso que nós aprendemos na profecia? As 12 tribos de Israel, as 12 portas da Nova Jerusalém, os 12 apóstolos, está relacionado ao número 12. E Deus relacionou também em cada um de nós, concedeu em cada um o seu governo. Ele colocou 13 sistemas dentro da Constituição, sendo a capacidade de coordenar todos esses demais. Então, ele colocou esses 13 sistemas em cada um de nós, que é o sistema respiratório, esquelético, documentar, linfático, urinário, vem o excretor, sensorial, muscular, o que mais? Quem lembra aí? Reprodutivo, circulatório. Então, veja, tudo isso aí é um conjunto que faz parte do ser. Aí, o que acontece? Muitas mulheres, não estou falando de vocês, porque vocês estão perfeitamente aí equilibradas por vários produtos de pele, né? Produtos que realmente trazem esse benefício, que é bom e continuar usando. Mas, você quer ter uma pele saudável, uma pele de beber, é cuidar da alimentação correta. Porque o sistema tegumentar, que é a derme, epiderme, hipoderme, a queratina, o extrato córneo basal, as glândulas sudoríparas, sebáceas, todos esses fatores que compõem esse sistema, se não tiver uma boa alcalinização do sangue, vai sofrer as consequências. Manchas pretas, brancas, espinhas, entendeu? Oleosidade. Tudo isso aí são resultados hemocateréticos do próprio corpo, eliminando aquilo que não funciona dentro de si. Então, Deus é muito sábio para errar. Ele concedeu a cada um de nós essa capacidade de cuidar desse templo. Porque tudo isso que eu estou falando é uma realidade para que o Espírito Santo habite nesse templo. E tenha certeza que ele habita sim, porque ele vê a intenção de cada um de nós. Ele vê a capacidade de mudança, ou seja, do querer, da intenção, porque não é fácil falar. Mas a prática é algo que nós devemos repetir constantemente. Se você pega as escrituras, está dizendo, olha, devemos praticar o amor. Eu tenho que praticar é ação. A Bíblia diz, você tem que praticar ser manso. Como que eu vou praticar a mansidão se eu não estou diante de um conflito? Para eu praticar a mansidão, tem que haver um conflito na minha vida, tem que haver uma desavença, tem que haver alguém que afete o meu psicológico. Eu tenho que ter um inimigo para
direcionar a minha própria pessoa. Então, como que eu vou exercer a mansidão se eu não estou diante de um conflito? Eu tenho que ter prática. É por isso que Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas, para mostrar a capacidade do desenvolvimento dessa prática, do perdão, do amor, da paciência. Então, tudo o que acontece em nossa vida, nada é por acaso. São as providências, as permissões de Deus. Nós não fomos criados e estamos aqui com o prego, o agnosticismo, né? Nós somos criados e acreditamos num Deus que criou todas as coisas e mantém todas as coisas. E o bem mais precioso que Ele tem nesta vida, neste mundo, é cada um de nós. Então, cuide da sua constituição física, cuide da sua alimentação, para que você tenha um bom funcionamento digestivo, para que não acometa aí, realmente outras atrocidades, como pólipos intestinais, gastrite, úlceras, tudo por consequência dessa acidez. Muita água durante o dia, mas não durante as refeições. Se você fizer uma desintoxicação do teu organismo, você pode ter certeza que a dor de cabeça vai embora. Porque a temperatura intraluminal do nosso corpo altera, chegando ao nível de 37, 38 graus internamente. Então, tem pessoas que têm praticamente choques anafiláticos, né? Vem, às vezes, a sensação térmica por dentro e fria por fora. Aí, às vezes, inversa, quente por fora e fria por dentro. Então, tudo isso aí são distúrbios hormonais, causados por um mau funcionamento digestivo. E sem contar também, um pequeno detalhe aqui para as mulheres, que dentro desse templo, eu sei que vocês têm várias orientações ginecológicas a respeito disso, mas por experiência, a alteração do pH da urina contribui para a inflamação no útero e no ovário, porque são células vivas que passam pela mucosa vaginal. E se não tiver uma boa higienização, tem um retorno para os folículos do ovário, diminuindo, então, esses fatores hormonais que vai caracterizar dores na pélvica, né? Ou seja, corrimento e etc. Tudo é interligado com outro sistema. O sistema nervoso central é o centro de todas as atividades vitais do corpo. Mas eu não posso estar com sangue ácido e ter um bom funcionamento digestivo. Eu não posso ter um estabelecimento do sistema nervoso central e sofrer um problema de cálculo renal. Tudo está interligado, certo? Se levarmos uma topada, todo o corpo padece. Então, é tratar-se de um todo, é o templo do Espírito Santo. Mordomia não é dinheiro, esqueça dinheiro. Dinheiro, quanto mais damos, menos temos. O dízimo em si é amor, quanto mais compartilhamos, mais teremos. Então, quando se trata de mordomia cristã, a igreja tem que entender que não se resume apenas em dinheiro, mas se resume além de uma vida, porque, de fato, são vários atributos que vêm somar para essa palavra chamada mordomia. Então, tempo, aproveite o seu tempo para poder fazer algo bom e ser uma bênção na vida das pessoas. Aproveite o seu tempo para não falar da vida alheia. Se você quiser falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Tem gente perdendo muito tempo diante das redes sociais, com coisas que não edificam a vida espiritual. Então, ganhe tempo com o tempo se alimentando daquilo que é bom, estudando. Templo, cuide da saúde, procure realmente exercício físico, não é simplesmente alimentação, eu tenho que fazer o exercício físico, eu tenho que ter o sono, aquilo que a gente já pregamos. Mas o fator maior, que Deus está concedendo a cada um de nós, a cada dia, essas orientações e nos relembrando, ou seja, a nossa origem, que nós não somos frutos do acaso, né? Nós acreditamos num Deus mantenedor de todas as coisas. E o terceiro T está relacionado ao quê? Ao tesouro, não é isso? Pronto, agora nós vamos ler uma história que vai falar literalmente desse tesouro. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aliás, o terceiro eu vou voltar para o talento, viu? O tesouro vai ser o quarto. Tempo, templo e talento. Nós vamos falar agora do talento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler aqui, é uma parábola que a gente já conhece de cor, mas é bom relembrar para vermos aqui algo interessante, o que a gente destacou para estudarmos nessa manhã. A partir do verso 14, tá bom? Acompanhe a leitura.
Pois será que, como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Verso 21. Disse-lhe o mestre, disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, onde não espalhaste, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que lhe se tem, tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo mau, o inútil, foi lançado para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É o costume de ler só em PowerPoint, pregar só em PowerPoint, e às vezes a gente perde a leitura. Mas vou resumir aqui, sintetizar aqui essa parábola. Nós conhecemos de bem conhecemos bem a parábola do talento. Mas aqui é o seguinte: na época, os mercadores, eles usavam algumas medidas para compor os seus negócios. Por exemplo, havia um ciclo. Um ciclo era equivalente a 12 gramas. Se você pegar a história do livro de Gênesis, a primeira vez que aparece alguém comercializando com ciclo é Abraão, quando compra de um rapaz chamado Éfron uma terra para sepultar sua esposa Sara. Está lá em Gênesis capítulo 23. Então, Abraão, ele paga a esse homem 400 ciclos de prata, equivalente a 4 quilos e 800 gramas. Aí o que acontece? Se um ciclo é 12 gramas, tem também a medida da mina. Uma mina era equivalente a 60 ciclos, que daria cerca de 72 gramas. E agora, um talento era equivalente a 60 minas, que corresponde a 43 quilos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ainda hoje existe, quando chega no comércio, aquelas quitanas antigas, né? Me deu 1 quilo de farinha, aí bota lá aquele peso de 1 quilo e pesava a farinha, né? De meio quilo, 2 quilos, então era minas, era o quê? Ciclos, né? Dracmas, libras, talentos, tudo isso aí era considerado aqueles pesos para realmente chegar nessa totalidade. Então, veja que Cristo entrega para um dos seus servos 5 talentos, 215 quilos de ouro. Entrega para outro 2 talentos, 86 quilos de ouro. E entrega para um 43 quilos de ouro. Interessante aqui que eu quero destacar, não é a quantidade que Deus fornece para cada um dos seus servos. Porque o texto diz, cada um segundo a sua capacidade. Meus irmãos, ninguém aqui é incapaz. Todos nós temos o poder em Cristo de desestruturar a realidade e reestruturar de uma maneira diferente para a honra e glória do seu santo nome. Ninguém aqui é incapaz, mas Deus sabe o potencial que existe ainda internalizado dentro de cada um de nós.
E Ele concede a cada um segundo a capacidade, porque Ele conhece cada coração e sabe do compromisso e interesse. E aqui, para deixar bem claro, que não importa a quantidade de dons que estamos recebendo ou que recebemos de Deus, o que eu tenho que fazer com esses dons hoje, que está relacionado à questão dos talentos, e Ellen G. White mostra no Conselho sobre Mordomia, que o mais precioso talento que Deus concedeu a cada um de nós se chama a fala. Porque através dela, e existem várias maneiras de falas, não é somente verbal, né? Porque através da fala, a gente pode alcançar os corações e mostrar Cristo como a solução de cada problema. Então, a fala é um talento, certo? Ou seja, tudo que você tem e realiza é um talento. Deus concedeu vários talentos para cada um de nós. A audição, a visão, o tato, tudo isso aí é talentos que Deus concedeu. Podemos abraçar, no momento não, mas um abraço após pandemia, isso acalenta. É a marca digital dos piauienses, dos brasileiros, do Nordeste. Mas tudo isso é talento. Se você dá um aperto de mão, dá um bom dia, ser simpático, isso é um talento que Deus concedeu. Então, existem pessoas que têm a capacidade de várias profissões, né? vários dons dentro da igreja. Eu acho invocado, assim, no ditado popular, quem canta. Né? Tem umas pessoas aqui fera que cantam, eu acho lindo. Principalmente quando em Jerusalém, eu me derreto todo. Mas eu não sei cantar. Mas eu acho lindo esse dom. Mas Deus concedeu a mim outros dons, que talvez aquele que sabe cantar e não tem um dom que eu tenho, gostaria de ter. Aqui Deus está dizendo o seguinte, cada um de acordo com a sua capacidade. E deu também para outro 2 talentos, 86 quilos de ouro. O foco aqui, para você entender, que tanto no verso 21 e no verso 23, ambos recebem a mesma recompensa. Que foi que Jesus falou para aquele que recebera 10. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que foi que o próprio Senhor falou para aquele que recebera 2? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, você percebe que a recompensa foi igual tanto para aquele que recebeu 10, como para aquele que recebeu 2. Porque não importa que a quantidade, mas a qualidade, o envolvimento. E quando Deus mostra essa maneira, que muitos serão beneficiados, grandes pregadores, que nós temos hoje a nível mundial, né, que leva a mensagem, é um homem de grande talento, alcança mais pessoas, mas receberá no final da conta ou da história a mesma recompensa daquele que levou apenas uma alma a Cristo. A vida eterna, a coroa da vida. Faça o que você tem que fazer. O problema é que muitos ainda estão pegando esses dons que Deus deu, esse único talento, que é a própria vida, e quando Ele entrega a cada um de nós esta vida, lembre-se, tem 13 constituições, tem vários talentos da ação, do tato, da visão, a gente é um pacote completo diante de Deus. E muitos agora pegam esse talento e enterram, porque o ato de enterrar na época era comum. Para você ter uma ideia, quando o rei da Síria, né, Zeriqueribe, um nome assim, foi justamente conquistar Judá em Jerusalém, e ele conquistou praticamente todo o território. O rei Ezequias, temendo a sua própria vida também, mandou uma oferta através do seu servo, dizendo que o que o rei exigisse dele, ele daria. Então, o rei exigiu todo o ouro e toda a prata. Ou seja, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Cerca de 1.290 quilos de prata e 1.290 quilos de ouro. Então, até o ouro que tinha nos ombrais, nas portas do templo do Senhor, ele mandou arrancar tudo para poder pagar esse dote, temendo o seu próprio território. Isso é fidelidade? Não. No meio da angústia, de um talão de luz, de uma cesta básica, da prestação do carro, da prestação do apartamento, do dinheiro que tem para suprir aquela necessidade, isso é fidelidade, o que Ezequias fez. E muitos, de cada um de nós, eu quero que você leia depois em casa o livro Mordomia Cristã, capítulo 17. Ellen G. White fala literalmente que muitos adventistas do sétimo dia estão roubando ao Senhor dos talentos. Quando Deus fala em Malaquias, roubarás homens a Deus? E alguém pergunta, sim, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Ele diz só para alguma classe de pessoa, ele fala generalizado para o mundo inteiro. Vós, a nação toda. Então, meu querido amigo e irmão, se eu fizesse uma pergunta aqui e perguntasse, já perguntando, quem nunca roubou a Deus, levante a mão que eu vou pagar uma pizza para você hoje à noite. Deu para compreender que nós estamos na mesma situação que mostra a Ellen G. White no capítulo 17 de Mordomia Cristã? Porque se você é fiel apenas no dízimo e não tem uma oferta sistemática do seu pacto, você está roubando a Deus. E eu vou explicar com mais detalhes agora esse texto. Quando ele mostra para aquele homem, o servo que recebeu um talento, muitas das vezes nós representamos esse um talento. É que nem aquele salmo, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Você nunca se coloca no lugar dos 10.000, você só quer ser aquele que é atingido. Não é verdade? Então, quando mostra aqui os talentos, muitas das vezes a gente não quer ser que você recebeu só um, a gente quer ser aquele que recebeu 2 ou 5, mas estamos enterrando o nosso talento. Quando você é convidado para exercer determinada função na igreja, você diz não. Estamos enterrando o nosso talento quando você é convidado para dar um estudo bíblico, você diz não. Estamos enterrando o nosso talento quando para ajudar alguém, alguma campanha, ou seja, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, nas relações interpessoais. Isso é roubar a Deus. Isso é enterrar os talentos. E quando ele diz que ele deveria dar aos banqueiros para que o juro fosse de fato, os banqueiros é uma simbologia de que quando eu faço bem a outra pessoa, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Eu estou ampliando o meu vínculo nas relações interpessoais e criando uma atmosfera agradável entre as pessoas, os familiares, os vizinhos, a comunidade, a igreja. Estou sendo uma bênção. Isso é multiplicar aos banqueiros. Mas o pretexto aqui desse servo, que foi que ele disse? Eu sei que tu é um senhor duro, um senhor severo, que vai querer realmente, colhe daquilo que não plantou. Ou seja, estava colocando culpa em Deus. E muitas das vezes a gente não coloca em prática a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque estamos diante de uma situação, endividados, e colocamos culpa a Deus. Não, Deus é o Deus misericordioso, vou usar aqui o dízimo para poder fazer isso, depois eu vou restituir. Isso é enterrar o talento. Isso é procurar pretexto para dizer que Deus é injusto de requerer ou exigir isso de cada um de nós. Mas Ele concede a cada um de acordo com a sua capacidade. Mas a capacidade de reconhecer os seus erros, a capacidade de rever os seus conceitos, a capacidade de você cair a ficha e ver que não vale a pena viver como se Deus não existisse, Ele concede a cada um de nós. E nesta manhã, pela graça dEle, iremos, de uma certa forma, com todo o coração e desejo e alegria, renovar os nossos votos da fidelidade, não somente nos dízimos e nas ofertas, mas principalmente também nas nossas relações interpessoais. E aqui, esse homem que viajou e voltou, que vai requerer conta de cada talento que ele concedeu a cada um dos seus servos, representa Cristo que veio aqui a este mundo, sofreu morte de cruz, comprou, resgatou novamente a sua humanidade, está no céu e aqui, porque ele é onipresente, mas ele disse que vai voltar para prestar conta com cada um de nós. E Ele deu esses talentos a cada um de nós. Talvez eu seja aquele que recebeu um talento, talvez você seja aquele nesse momento que recebeu 2 ou recebeu 5, mas o certo é que Deus vai requerer todo o prestamento de conta de cada um de nós. Mordomia Cristã, na página, capítulo 17, Ellen G. White diz que nós devemos, com pressa, devolver a Deus um dízimo fiel. Ninguém será abençoado enquanto não restituir ou organizar sua vida financeira. Ninguém desfrutará das bênçãos que Deus tem a proporcionar se a mão do ladrão estiver ainda sobre aquilo que não pertence à sua vida. E ela diz mais, que devemos restituir aquilo que retivemos de Deus, porque Deus vai prestar conta. E temos que dizimar aquilo que nós retemos. Tudo bem, mas eu não sei quanto eu retive a Deus. Várias vezes eu desviei o dízimo, a oferta, eu não sei quanto tenho que restituir. Então você faça uma oração, estipule um valor, peça a força a Deus através do Espírito Santo para você restituir parceladamente aquilo que você reteve a Ele.
ele vai prestar conta, ele vai querer aquilo que o passado, devemos dizimar o passado. Ela diz bem claro, vós deveis dizimar o passado. Ah, Deus perdoa, Deus é amor. Não, eu sei que Deus é amor. Mas Deus quer que você também materialize e coloque em prática esse amor. Agora, tem um texto que eu quero que você leia comigo, Romanos 12, verso 3. Vamos lá, o livro de Romanos. Romanos 12, verso 3. Olha o que diz o texto aqui. Dentro desse talento, né? 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então veja, Deus concedeu a medida da fé a cada um de nós. Ele não generaliza todo, coloca todo dentro de um saco, não. Você é exclusivo diante de Deus. Se Ele concedeu dons e prosperidade a uns, se contenta com o que você tem. Se Deus concedeu a oportunidade de você ser fiel naquilo, mesmo sendo pouco, e tanto faz ser 10 como 2, tudo é pouco diante de Deus. Porque Ele disse para o servo que recebeu 10, foste fiel no pouco. Disse para o servo que recebeu 2, foste fiel no pouco. Tudo aquilo que achamos que temos diante de Deus é pouco, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui Ele concede a cada um de nós de acordo com a capacidade. Seja um Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, para que eu possa fazer a tua obra e a tua vontade. Mais um texto que eu gostaria de ler para concluir nessa parte do tesouro, do talento. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Agora você vai entender o que significa esse texto aqui de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7. Diz o seguinte, todos encontraram? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Bom, a palavra proposto, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A oferta, assim como nós vimos no vídeo, ela tem que ser sistemática. Nós sabemos que o dízimo, biblicamente falando, corresponde à 10ª parte daquilo que Deus nos concede, né? Nós devolvemos porque já fomos abençoados por Deus. Então, a oferta tem que ser o pacto que você vai propor a Deus. A palavra proposto no coração é uma proposta que você vai colocar a Deus para que a sua oferta seja sistemática e convertida em pacto, ok? É isso que o texto está dizendo. Então você vai ajoelhar, conversar com Deus, Senhor, a partir de agora eu vou dar 2% de tudo que o Senhor me concede como oferta em relação ao pacto. Eu vou dar 5% de pacto. Você está propondo isso a Deus, está propondo isso a Deus. Eu vou propor no meu coração, não com tristeza ou por necessidade. E aí eu vou colocar em prática a minha fidelidade nas ofertas também. Porque tem gente que devolve fielmente a 10ª parte e coloca uma porcentagem ou qualquer nota na salva como oferta. Vai servir para alguma coisa na igreja, mas diante de Deus você está roubando a Deus. Você tem que propor no coração uma porcentagem para a sua oferta. Então, a partir de hoje, iremos renovar os nossos votos, iremos mostrar a Deus a nossa proposta. Em casa você vai conversar com Deus. Eu comecei com 3%, comecei com 5%. Hoje, pela graça de Deus, eu peço força a Ele para continuar e colocar em prática 10% de oferta e 10% de pacto. Isso é segundo o meu coração, porque cada um concedeu de acordo com a capacidade. Então, você vai conversar com Deus, vai estipular um valor daquilo que você reteve a Deus, e a partir de agora você vai pagar em prestações junto com o que você vai devolver daqui para frente. Até mesmo dívida de banco, ela prescreve com 5 anos, mas a dívida está lá interno. Não cabe mais algo judicial, tem que ser através de uma conversa amigável com a instituição e o credor. E Deus vai querer de cada um de nós que também coloquemos em prática a questão da restituição daquilo que retemos dele. Eu não sei quanto, mas estipula um valor.
Parcela, assim como está pagando a prestação da televisão, de alguma coisa, de um celular, você tem que restituir. É o que diz Ellen White. Mas quando Deus vê a capacidade e necessidade daquela transgressão, daquele coração contrito, Ele também pode perdoar literalmente toda a dívida. Isso é algo individual com você e Deus. Se você, de fato, tem esse coração contrito, converse com Ele. Coloque no seu coração, Senhor, eu quero propor, a partir de agora, que eu não tenho condições de restituir aquilo que eu retive do Senhor, mas perdoe meus pecados, aceite-me como oferta voluntária e me dê força através do Teu Santo e Bom Espírito para continuar contribuindo para a manutenção da Tua obra. Deus, Ele atua no coração contrito e tenha certeza que Ele vai ouvir e atender a sua oração e vai perdoar a sua dívida. Mas você tem que propor a Deus uma porcentagem em relação à oferta. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Estamos finalizando a leitura da Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Aí você colocou em prática no seu coração, você propôs uma porcentagem na sua oferta, você vai colocar lá 10% no envelope do dízimo, e o pacto você vai colocar também um valor que corresponde à sua oferta. Isso é sistematicamente devolver aquilo que pertence à obra do Senhor. Então, se você propôs isso a Deus, você vai dizer agora, olha o que diz aqui Salomão, verso 4, Eclesiastes 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então, você prometeu a Deus, e a partir de agora você vai colocar em prática este voto. Você vai cumprir para não se tornar um tolo. E muitas das vezes nós somos tolos diante de Deus, e quantas vezes nós já quebramos esse voto? Quantas e quantas vezes já quebramos esse pacto? Quantas e quantas vezes já pedimos perdão pelo mesmo pecado? Porque o mesmo pecado, os erros repetidos, tem o objetivo de nos ensinar aquilo que a gente não quer aprender. Eu, particularmente falando, já quebrei muita cara em relação a isso durante a minha trajetória de cristã. Todos nós estamos, de uma certa forma, roubando a Deus, quer seja nas relações interpessoais, quer seja familiar, quer seja nos dízimos, nas ofertas, nas atividades da igreja, na comunidade, no seu vizinho, na sua família, na alimentação, no tempo que estamos roubando a Deus. Somos infiéis. Mas Deus está dizendo, olha, renove os seus votos, entrega por completo a tua vida em minhas mãos, porque eu sou a solução desses problemas. E esse tesouro, que é o quarto T, é o que diz Mateus. E eu quero ler esse texto com vocês. Eu não posso deixar de ler esse texto. Mateus capítulo 6. É o último versículo que eu irei ler nesta manhã, em relação a esta mensagem. Mateus capítulo 6. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 21. Então, nós falamos do templo, talentos que Deus concedeu a cada um de nós, e do tesouro. O tesouro agora se encaixa dentro desse versículo aqui. Mateus 6, 19 a 21 diz o seguinte: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o quê? O teu coração. Em outras traduções diz o seguinte: aonde ladrões não imigram e não roubam. É o que está acontecendo hoje, ali na questão do Paquistão, não é isso? Afeganistão, né? Então, aquele grupo talibã ali estão imigrando de tudo quanto é lugar, ladrões. E existe uma diferença de roubo e assalto. Eles estão fazendo o que ali? Assaltando. Porque o assalto é por meio de violência. Então, eles estão imigrando de tudo quanto é lugar e tomou o poder. As pessoas perderam as suas casas, perderam tudo. Isso está se cumprindo mais uma vez. E aí, meus queridos amigos e irmãos, Deus está dizendo, não adianta juntar algo muito precioso, compartilhe, porque chegará um momento que também passaremos por essas aflições, porque deveremos deixar tudo,
Eu não tenho que colocar o meu coração nesse tesouro terreno. Eu não tenho que colocar o meu coração nas bênçãos materiais. Mas eu preciso realmente colocar em prática o tesouro no céu. Lá, no livro de Hebreus, Paulo diz o seguinte: Pedro, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O maior tesouro é o galardão, a vida eterna. Então, o texto diz que não devemos ajuntar, e o tesouro que devemos acumular é aonde? No trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o último T que eu quero apresentar para vocês é o testemunho. Não adianta tudo isso se eu não testemunhar daquilo que estou crendo, que estou vivendo. Então, o testemunho, ele fala mais alto. Precisamos, de uma certa forma, pregar aquilo que estamos vivendo e viver para pregar aquilo que muitas pessoas não estão vivendo. Deus comissionou a cada um de nós, nesta manhã, de sermos literalmente livres para servir um Deus extraordinário, para servir um Deus que pode todas as coisas. Porque Ele disse que tudo iremos alcançar se nele confiarmos. Tudo podemos se confiarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quer seja você um talento, um homem que recebeu um talento, que recebeu 2, ou que recebeu 5, isso é a escolha de cada um de nós. O Senhor vai sempre respeitar essa decisão e a administração de cada um. Mas uma coisa certa, no momento certo, Ele vai prestar conta com todos nós, com todos os seus servos. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, e através desse louvor você vai ter a oportunidade de conversar com Deus, de falar: Senhor, eu quero literalmente entregar a minha vida em Tuas mãos, eu quero ser instrumento em Tuas mãos, eu quero ser um servo que vai receber de Ti esse talento, esse tesouro, para que eu possa, através dele, beneficiar outras pessoas e, acima de tudo, permanecer com meu nome no livro da vida do Cordeiro. Renove seu pacto com Deus, propôs no seu coração essa entrega, e confie nele, e tenha certeza que o mais Ele fará. Pode passar direto? Pode. No pano, direto? Está bem que a torta dele. Jesus, para
preciosa graça. Amém. Querido Deus, nós te louvamos, porque tua graça é tudo que temos nesta vida. A tua graça nos mantém, nos perdoa. Tudo que somos, que temos, nos movemos, é através da tua graça. E aqui entregamos, nosso querido Deus, em tuas mãos as nossas vidas, principalmente o nosso coração. Que o Senhor possa receber esse coração em uma salva de pratas e ao adentrar no teu santuário celestial, que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós através de tua graça. Muitos dos seus filhos nesta manhã, assim como eu, iremos renovar o nosso voto de fidelidade para com o Senhor. Iremos propor em nosso lar, ajoelhado no quarto, na sala, onde quer, no ambiente da casa. Iremos propor a nossa fidelidade, a nossa continuidade, a voltarmos à prática do primeiro amor. E tu sabes, Senhor, que muitos dos seus filhos não têm condições de restituir aquilo que reteve da tua obra, mas com a tua graça, que o Senhor possa perdoar essa dívida de cada um deles. Mas aqueles que o Senhor vê que pode restituir, que o Senhor coloque no coração também desta pessoa, para que ela possa propor uma quantidade e devolver aos poucos para a tua obra, restituindo e cumprindo o que está escrito no livro de Mordomia, capítulo 17, que tu usaste tua serva, que o Senhor irá requerer os dízimos de tudo aquilo que foi restituído. Que o Senhor nos dê força através do teu Santo e Bom Espírito. Continue abençoando e fortalecendo cada família representada nesta manhã. Somos miseráveis, mas através da tua graça, iremos com certeza ser mais do que vencedores. Perdoa os nossos pecados e muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado até aqui. Continue abençoando a liderança dessa igreja e nos salve para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.